Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, então hoje damos início à nossa catequese. Qual que é a nossa intenção com essa catequese? É revigorar o amor que nós temos pela família. Hoje, dia 22 de setembro, começa o Encontro Mundial das Famílias. Está na 8ª edição e o Papa já está nos Estados Unidos e a nossa paróquia está em sincronia com o Papa, então, para meditar o tema "O amor é a nossa missão, a família plenamente viva". Nós usaremos esse tema para iluminar as 10 catequeses que nós teremos agora também dando início no dia de hoje. E por que o amor é a nossa missão? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus tem de melhor, enquanto sua natureza, que é amor, Ele fez-nos a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, a sua imagem é amor. E Deus então colocou essa faculdade dentro do nosso coração, dentro de nós, nos capacitou para amar. Como? Amando-nos. Diz São João capítulo 3, versículo 16: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A prova de que Deus nos ama e que é amor é por ter enviado o seu único Filho para nos salvar. E essa será a nossa missão: despertar em nós o amor. Sabe por quê? Porque é assim que nós viveremos plenamente. Essa frase, plenamente vivo, os cardeais e os padres tiraram de uma frase de Santo Irineu, um padre da igreja. Ele diz: a glória de Deus é o homem plenamente vivo. Porque já colocou no homem essa capacidade de amar. E quando o homem então revela ao amor que dentro dele está, ele vive plenamente. Nós não estamos sempre à procura de uma grande realização, de sentido da nossa vida. Isso, meus irmãos, é o despertar para viver plenamente o amor. Nós viveremos plenamente quando a gente ama. Esse microfone, por exemplo, ele realiza a vocação dele quando ele consegue projetar a voz até lá no final, para que possa as pessoas me ouvirem. Se eu desligar esse microfone, ele vai estar realizando a vocação dele? Não. Assim também eu e você. Quando nós não amamos, não vamos dar conta de viver plenamente. A nossa vida vai estar sem sentido. Então a catequese que nós vamos ter aqui, e o que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai ser explanada para mais ou menos 2 milhões de pessoas. Hoje foi dado no noticiário, mais ou menos 2 milhões de pessoas estarão presentes nessas catequeses. E tudo aquilo que eu for falar para vocês aqui, gente, para alguns de vocês pode até ser que seja novidade, mas não, é tudo aquilo que a igreja já crê. Nós queremos aqui confirmar a sacramentalidade do matrimônio e a imagem de Deus impressa em nós. Esse é o sentido da nossa catequese aqui. E vai ser projetado então aqui no telão as 10 catequeses, mas vai ser somente essa página. Quando eu for entrar no tema, vai estar aparecendo lá uma imagem, mas o tema e uma pequena introdução. Por exemplo, o primeiro tema que vamos abordar ainda hoje é criados
para a alegria. Deus nos cria, queridos filhos, para que nós realmente venhamos a participar da sua alegria. Ele nos cria para experimentar o seu amor. Ele nos cria para experimentar a verdadeira alegria. O cachorrinho que está lá no quintal, ele não pode experimentar a alegria de participar da vida de Deus. Já nós que fomos criados à imagem de Deus, aí sim, fomos criados para essa alegria. Fomos criados para participar da vida com Deus. Então fomos criados para isso. E nós vamos discutir isso, vamos apresentar a vocês isso. Segundo tema, a missão do amor. Aqui, Deus opera por meio de nós. Nós todos temos uma missão. Há um propósito nesse mundo para nós. De quê? Receber o amor de Deus e manifestar aos outros. Como eu disse, meus irmãos, eu estou querendo ser muito audacioso aqui, de despertar no coração de vocês essa capacidade de revelar o amor, porque vocês já foram amados. No alto da cruz, Deus entregou o seu único filho, e ele morre na cruz por amor a mim e a você, mas acima de tudo ainda, pela obediência ao Pai, porque ele se sentia muito amado pelo Pai. Então o amor já está aí, já está aqui dentro de mim. E nessa catequese será um despertar. Quem conhece o ECC sabe muito bem o que significa isso. Um despertar para a espiritualidade conjugal e um despertar para a realidade do serviço na paróquia. Esses dois despertar. Para a catequese de hoje, quero fazer esse serviço, essa graça, essa generosidade, despertar no coração de vocês o amor. Depois nós temos como terceiro tema o significado da sexualidade humana. Tudo que existe aqui em mim, no meu corpo, em você, tudo foi feito para amar. Em nós não tem nada de feio, gente. Nada. Deus criou o nosso corpo, criou-nos para que fôssemos capazes, isso disse a vocês, de receber o amor. Deus que criou todas as coisas belas, bonitas, magníficas, mas nenhuma delas poderiam receber o amor de Deus. Então Deus criou o meu corpo, a corporeidade aqui, a minha sexualidade, tudo tem que estar voltado para revelar Deus. E isso nós vamos entrar muito mais em detalhe na realidade sexual conjugal, que essa realidade conjugal sexual precisa revelar Deus. E vou colocar à prova os casais na sua própria realidade sexual, aquilo que a igreja oferece na teologia moral. E depois então temos como quarto tema dois que se tornam um: o sacramento matrimonial. Aqui nós vamos confirmar aquilo que a igreja está dizendo. O marido deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O que une dois é o Espírito Santo, é o amor de Deus. Nós vamos aqui também esmiuçar, vamos entrar em muito detalhes sobre o sacramento matrimonial. Depois, o quinto tema é criando o futuro. Meus irmãos, não haverá futuro de igreja, não haverá futuro de vocações, não haverá futuro de família se não houver crianças. E já digo aqui, sejam bem-vindas todas as crianças que aqui vieram. Que bom que você, papai e mamãe, trouxe as crianças, porque as crianças, elas são o nosso futuro. Elas são. É nelas que vamos despertar a vocação sacerdotal, é nelas que vamos despertar a vocação matrimonial, é nelas que vamos despertar o temor de Deus. E vou argumentar a vocês que uma criança que cresce num ambiente onde o amor é plenamente vivo, onde o amor é plenamente intensificado, essa criança cresce feliz. Facilmente ela dá abertura para Deus agir na vida dela. Então precisamos criar futuro a partir das crianças, através
da procriação, precisamos gerar filhos para o Senhor. Aqui vou também apontar alguma coisa sobre o celibato. Eu não conseguirei produzir filhos biológicos por causa do meu celibato, mas eu tenho por necessidade de gerar filhos espirituais. A fé não pode morrer comigo, e o meu celibato precisa gerar fruto, precisa gerar filhos para o Senhor, filhos espirituais, na fé. E depois, no sexto tema, todo o amor da fruta. Aí eu vou falar exatamente e justamente da vocação consagrada, do celibato, já fazendo uma ligação aqui para o sétimo ponto, que é a luz em um mundo de trevas. Nós, enquanto famílias, precisamos ser luz no mundo, meus irmãos. Como é que a gente consegue ser luz? Ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática. A gente diz no Salmo: a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Ela é luz, ilumina a nossa vida. Através da palavra de Deus, nós temos um discernimento, porque dia e noite essa palavra me molda conforme a vontade de Deus. Essa palavra me convence da verdade que eu sou, ou melhor, do mistério que eu sou, para Deus. Nós, homens e mulheres, somos um mistério, e essa palavra que se encarna vai revelar a mim mesmo quem eu sou. Quem é essa palavra encarnada? Jesus. Nesse momento eu vou mostrar a vocês que a nossa família tem essa faculdade, tem essa possibilidade de ser luz. Como? Recorrendo ao Senhor Jesus Cristo, buscando em nosso Senhor a verdadeira vocação. Nós precisamos ser luz, meus irmãos. Nós seremos poucos aqueles que vão colocar em prática as virtudes, os valores sacramentais, de uma vivência e de uma experiência de Deus. Nesse momento aqui, a luz no mundo de trevas, eu vou convidar a todos vocês, isso aqui vai ser o último dia, a termos um encontro pessoal e profundo com Deus. E o Papa São João Paulo II, Papa Bento XVI e Papa Francisco vão estar de acordo comigo. Olha minha audácia, é eu que estou de acordo com eles. Eles dizem, e quero pincelar essa mensagem que eles dão, de que a família precisa ter um encontro com Jesus Cristo, porque é isso que vai moldar a família. E depois, então, temos no oitavo encontro, na oitava catequese, um lar para coração ferido. Se uma criança que vive num ambiente de amor, essa criança pode crescer com a disponibilidade generosa de receber o amor de Deus. Uma criança, um adolescente que cresce numa família dilacerada, ferida, que passou por diversas formas dolorosas que o mundo está fazendo na família, dificilmente essa criança, esse jovem e até mesmo aqui a vida conjugal pode dar certo. Dificilmente. Será com muito esforço, será com muita graça, com muito esforço humano para lutar contra as trevas deste mundo, para que a família realmente possa oferecer um ambiente de segurança, proteção. Vocês foram acolhidos e ouviram isso. Sintam-se em casa. Como é bom se sentir em casa, não é verdade? A gente chega, abre a porta, fechou e diz: ufa, que bom estar em casa. A gente sente o cheiro da nossa casa. A gente já vai tirando o sapato, vai tirando camisa, já se esparramam no sofá. Coisa de família. Como é bom sentir em casa. Como é bom. Então, para esse lar ferido, nós precisamos restaurar a família. E nesse momento aqui, eu vou pedir licença para a catequese e vou falar de um livro do final do Padre Léo, saudoso Padre Léo, que Deus o tenha. Ele tem um livro chamado Famílias Restauradas. Eu vou pregar esse livro para você nesse dia, será o último dia. E depois, Mãe, Mestra, Família, a natureza da igreja.
A igreja, como que ela é mãe, acolhe as famílias, seja as famílias que conseguiram se restaurar, seja as famílias que caminham às vezes de forma dolorosa para superar traumas que às vezes dificilmente são difíceis de ser curados. Então a igreja está aí para acolher. Nesse momento também nós vamos falar sobre a realidade dos homossexuais. A igreja vai confirmar que não aceita a união de pessoas do mesmo sexo, mas a igreja acolhe os homossexuais. A igreja não vai admitir nunca um pecado como esse, jamais. Assim como não admite o pecado do adultério de pessoas héteras, a igreja não aceita, mas a igreja acolhe a pessoa que traiu, a pessoa que foi traída. Também aqui os homossexuais, nós vamos tratar nesse momento também temas bastante difíceis, polêmicos. Nós precisamos acolher, meus irmãos, os homossexuais. Precisamos, isso aqui, preste muita atenção, precisamos, porque a ditadura do gayismo, que aqui é uma mentalidade diabólica, está capturando as pessoas feridas que têm essa tendência. Estão capturando, estão formando sua mentalidade para acontecer mais uma revolução sexual, como aconteceu na revolução estudantil. A libertinagem, o sexo desenfreado. Nós vamos falar aqui, mas vamos dizer que a igreja, ela é acolhedora. Isso você precisa abrir os ouvidos e saber disso. A igreja, ela é acolhedora. E depois o último tema, escolher a vida. Aqui nós vamos falar que família precisa evangelizar a família. Depois de ter passado por todos esses temas, ter despertado em nós o amor de Deus e o anseio de viver plenamente enquanto família, a família precisa evangelizar outra família. E aqui nós vamos falar da pastoral familiar. A pastoral familiar como um serviço com os 3 setores: o setor pré, que lida com jovens, com as crianças, com os cursos de noivos, encontros de noivos; o setor pós-matrimônio, que cuida dos casais recém-casados, para dar a eles suporte para viver bem o matrimônio; e depois os casos especiais, como por exemplo a vida dos homossexuais, a vida de pessoas que têm dentro de casa, que têm experiência dolorosa com o alcoolismo, com as drogas, mães solteiras. São casos especiais. Nós vamos dizer aqui, nós precisamos escolher a vida. Escolhendo a vida, nós estamos escolhendo a família. Então, nós vamos falar agora sobre o primeiro tema. Já vamos direto para ele. Então agora, depois dessa introdução, vai ficar aqui então o primeiro tema, né? Criados para a alegria. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira alegria é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa graça dada pelo Pai. A gente até diz, ou melhor, canta: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É a mais pura verdade, gente. Só tem essa verdadeira alegria, só experimenta a verdadeira alegria quem teve um encontro com Jesus, quem teve essa experiência com essa pessoa maravilhosa, com Jesus. Mas antes mesmo disso, o Senhor, quando nos cria, Ele cria a sua imagem e semelhança. Ele nos cria para a gente experimentar, irmãos, experimentar a sua graça, vivenciar isso. Diz-nos a catequese: Jesus é a fonte da nossa esperança, fé, amor e alegria que deve animar a vida da família cristã. Aquilo que anima, aquilo que dá sentido à família é sermos criados à sua imagem e semelhança. Jesus é o verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Papa Francisco tem uma frase muito bonita nessa catequese. Ele diz: prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um desígnio maior
que aos próprios projetos que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro a uma pessoa. Isso quer dizer que a nossa vida, ela é perpétua para experimentar o amor de Deus. O Senhor, ao nos criar, já aqui na terra, Ele desperta em nós esse amor para vivermos a vida eterna, irmãos. E só se vincula a uma pessoa, só se propõe ao matrimônio aqueles que têm bons propósitos, mas que Jesus é o maior. Porque nós precisamos curar os nossos relacionamentos. Aqui digo aos jovens principalmente, que os nossos relacionamentos às vezes, e a maior parte, não são duradouros. É só para experimentar. A gente diz, ou melhor, a gente ouve deles: eu estou ficando, eu estou experimentando. Não se pode ficar com uma pessoa para viver a vida inteira se você só está experimentando. Esse relacionamento já está fadado a falecer, se eu penso somente para experimentar. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente acaba com tudo isso. Não, meus irmãos. O Senhor está dando a nossa oportunidade de experimentar a sua alegria nessa realidade familiar, conjugal, junto com Ele. Porque sem Jesus, meus irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Todo relacionamento que a gente tem, toda experiência de um grande projeto, um grande sonho, precisamos colocar Jesus na nossa frente. Jesus diz no capítulo 15 de São João, versículo 5: nada podeis fazer sem mim. Meu irmão e minha irmã, nós estamos numa época em que nós precisamos revelar o amor de Deus. Essa participação com Deus, nós precisamos revelar às pessoas, porque senão vai ficar comprometido. Vai ficar comprometido o amor. Vai faltar alguma coisa naquela família. Vai faltar. Porém, o Senhor nos convida a ter um encontro com Ele. Encontro. Como esse, por exemplo. Toda a pastoral familiar se organizou, preparou o ambiente, limpou o ambiente para receber você. Assim também precisamos marcar um encontro com o nosso Deus. Seja no final da noite, ao ir dormir, eu vou marcar um encontro. É a hora que eu vou conversar com meu Deus. Nós precisamos ter esse encontro com Cristo, para que possa despertar em nós essa realidade conjugal e de modo muito particular, familiar, meus irmãos. E nós podemos encontrar várias passagens na Sagrada Escritura que pode nos ajudar a ter esse encontro. Porque toda pessoa que teve encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Fala para mim, qual personagem da Sagrada Escritura que teve encontro com Jesus e a sua vida ficou a mesma coisa? Não tem. Não tem. Se você tem papel e caneta, anota aí. Temos aquela passagem de Jesus e a mulher adúltera. Lembra? Que ela foi pega em flagrante adultério em São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Meu irmão, minha irmã, a vida dessa mulher foi transformada. Ela teve um encontro pessoal com Jesus. A sua vida foi transformada radicalmente. Lembremos aqui que Maria Madalena, essa mulher pecadora aqui do qual estou falando, ela estava ao pé da cruz. O encontro dela foi tão importante, tão radical, que ela teve firmeza de estar ao pé da cruz, junto com a Virgem Maria, junto com São João. Outro personagem da Sagrada Escritura, temos aqui Jesus e o leproso. Estava com o seu corpo inteiro tomado por lepra. São Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. E depois temos Zaqueu, um homem baixinho, curioso, que subia aqui na árvore e corria para lá porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver a sede dele, porque a fama de Jesus chegou até o seu ouvido, e ele queria ver Jesus, queria falar com Jesus. Ele sobe na árvore e desce e ele queria chamar a atenção de Jesus, até que realmente chamou. Ó, Zaqueu, pode descer daí, pode descer, eu vou na sua casa, hoje eu vou jantar na sua casa, pode descer. Ele que era uma pessoa corrupta, era uma pessoa suja, pecadora pública,
Ele falou: Senhor, porque o Senhor veio aqui na minha casa, eu vou devolver tudo que eu fiz de injusto, e se fiz algo de injusto, vou devolver 4 vezes mais. Escândalo, que transformação na vida dele. Zaqueu tem muito a ensinar em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, e depois uma passagem que é muito especial também para mim, o cego de Jericó, que estava lá à beira do caminho, largado, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem futuro, mas o ouvido dele, ele era cego, não era surdo, mas o ouvido dele começou a ouvir que Jesus estava passando naquele lugar. O coração dele foi começando a acelerar cada vez mais, começou a palpitar cada vez mais a esperança de que ele pudesse voltar a enxergar. E foi o que aconteceu. Nós vamos encontrar isso em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Todos esses personagens tiveram um encontro muito especial, profundo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira alegria. Eles ficaram entusiasmados ao ponto de dar testemunho de tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. Tudo. Meu irmão, minha irmã, convido a vocês a também experimentar o Senhor, ter esse encontro pessoal com Jesus, essa pessoa maravilhosa que dá sentido, alegria, esperança para nós. Quem está com Jesus, meu irmão, minha irmã, consegue tudo. O Senhor mesmo disse: tudo é possível para aquele que tem fé. É fé no Senhor Jesus, fé nessa pessoa maravilhosa que quer a minha alegria, quer a sua alegria, quer a sua salvação. E aliás, é Ele que é o mais interessado na minha recuperação, na minha restauração. É Ele que é o mais interessado de ver o meu caminhar, o meu processo de conversão, na busca pela santidade. É Ele que é o mais interessado. Por isso que Ele cria meios. Ele nos dá a Sagrada Escritura, nos dá a igreja, nos dá o sacramento, nos dá amigos que possam professar a fé com a gente. Como é bom ter amigo. Diz a Sagrada Escritura: quem encontrou amigo, encontrou um tesouro. Porque os dons conseguem realmente olhar a certeza do céu, meus irmãos, ter um amigo. E esse amigo se chama Jesus. Jesus, Ele veio revelar para nós quem nós somos, a nossa identidade. Quantos de nós estávamos esquecidos de quem nós éramos? Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos colocou essa capacidade de amar. Meus irmãos, existe uma força tremenda dentro de nós, capaz de revolucionar o mundo. Existe essa força que move os nossos corações. Essa mesma força você usou para acordar hoje de manhã. Sabe aquele momento, começou a despertar o relógio, você, não, e você rola para cá e o despertador não para, aí você diz: chega, levanta. Você usou essa força para se levantar e ir ao trabalho, à faculdade, fazer as tarefas do dia a dia. Mas essa é uma força pequenina. Meus irmãos, nós temos uma força extraordinária da gente, a força da fé, a força do amor. Quem se sabe que é amado é capaz de revolucionar o mundo, é capaz de forma incansável falar de Jesus Cristo, falar da família. Eu amo a minha família de forma entusiasmada. O jovem que se sabe que é amado pelo pai e pela mãe é capaz de fazer loucuras. O jovem, ele não se arrisca somente porque ele acha que não vai morrer. Ele se arrisca porque ele sabe que tem um pai e uma mãe que dá firmeza para eles. Por isso aqui a importância da união, papai e mamãe estarem juntos, darem testemunhos juntos. Porque, meus irmãos, como é doloroso ouvir o desespero de uma mãe
que às vezes está separada do marido e tem que falar: padre, eu não aguento, mas eu não tenho força para segurar o meu filho. Como é doloroso ouvir isso. Ou um pai que realmente está longe, causou a separação e depois realmente de forma dolorosa não consegue ficar perto dos filhos. Os filhos crescem com uma ausência não somente de pai e mãe, queridos, eles crescem com a ausência do amor. E nós podemos revolucionar a nossa família se nós acreditarmos na força que está aqui dentro, porque Jesus veio revelar isso a nós. Ele veio revelar quem nós somos. Nós somos um mistério para nós mesmos. Nós vamos morrer e não vamos entender tudo aquilo que nós somos. Eu costumo dizer isso para eu que sou padre. O mistério sacerdotal. Eu sou um mistério para mim mesmo, gente. Eu vou morrer e não vou entender todo o mistério que eu sou para mim, padre. O caminho de santificação que o Senhor escolheu para mim, para eu ser padre, ser sinal do céu para as pessoas, ser o sinal da certeza do céu na igreja, do céu. Então Jesus veio assim, de forma simples ainda, numa família, meus irmãos. Nós cantávamos no início: Deus desejou ter uma família, para que a família desejasse o céu. O céu. Enquanto eu preparava essas catequeses para vocês, eu percebia como nossas famílias estão longe do céu. Como estão longe? Mas eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar. Quero ajudar que a família realmente possa encontrar esse caminho do céu, possa encontrar lá. Isso é a mais pura certeza, do qual eu estou muito convicto. A minha missão de padre, com essa catequese, se inaugura a minha missão: ajudar as famílias a chegar até Deus. Então a família se encontra nessa missão, então, gente, de caminhada, papai e mamãe que seguram uma mão do outro, aliança conjugal que se confirma, e depois os filhos que caminham rumo ao céu. Mas também eu digo àqueles que, de uma forma às vezes dolorosa, houve a separação, mas depois se uniu ao seu marido, se uniu à sua esposa que você tem, a esposa que você tem aí, o esposo que você tem agora. É possível chegar ao céu. É possível. E eu estou, gente, dizendo de forma corajosa, porque eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo. Corajosa. Você pode chegar até o céu. Ninguém está perdido nesse mundo. Ninguém. Ninguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos fazer com que a nossa família encontre a sua missão, porque realmente não existe outro caminho a não ser esse. Não existe. Uma vez que você constituiu família, com certeza, você que é jovem e não casou ainda, você tem opção: a vida consagrada e a vida matrimonial. A vida consagrada precisa ser uma opção. Sabe por quê? Eu casei porque não tinha outra opção. Não, você tem outra opção. Você já pensou em ser freira? Já? Estou falando para você mesmo. Já pensou em ser freira? E o seu menino? Você já fez propaganda vocacional para ele ser padre? Filho, você já pensou em ser padre? Temos que oferecer a opção para eles. Porque se uma família que é temente a Deus, nós precisamos ofertar a vocação altíssima que Deus nos dá. Altíssima. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, e do glorioso São José, para que as nossas famílias encontrem a sua missão de caminhada ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, São José,
rogai por nós. Até breve.